Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Relembrando a aula passada, nós aprendemos algumas ferramentas básicas do PowerPoint e a colocar um link dentro de uma imagem. Nessa próxima aula, nós vamos terminar a montagem dessa apresentação, fazer algumas animações dentro do PowerPoint, tá bom? E olha só, se você não viu a primeira aula, clica aqui, corra e vem aqui para a segunda aula, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, iremos colocar um hiperlink dentro desse coraçãozinho também. Então, da mesma forma que foi colocado na imagem, e o mesmo link, da Chapeuzinho Vermelho. Iremos produzir os próximos slides de acordo com as atividades propostas. Agora eu vou ensinar você a fazer a sua própria moldura. Então você vai lá em formas e vai clicar na opção quadro. Olha só, eu vou ajustando ele no meu slide, vou no preenchimento de forma e vou escolher uma cor. Vou mudar o contorno e vou recuá-lo enviando para trás, ok? Depois disso, eu volto lá no Google e vou pesquisar por grama em PNG. E vou escolher uma grama. Você pode perceber que quando ela carrega, ela fica com esse quadriculado de fundo. Então, quer dizer que ela está transparente. Eu vou ajustando a grama no meu slide, do tamanho que eu quero. E usando o Ctrl C, lá no meu computador, eu vou copiando a grama até completar o meu slide. Olha, eu vou dar um Ctrl C de novo e um Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V. Então, eu vou copiar e vou colar. E agora, eu vou pesquisar por Chapeuzinho Vermelho em PNG. E vou escolher uma imagem para me colocar dentro do meu slide. Então, eu vou pegar essa primeira imagem e com o botão direito, vou clicar em copiar imagem. Dentro do meu slide, na opção colagem, eu peguei a última e ela ficou com fundo preto. Então, eu apago e escolho a primeira opção. Ou no meu teclado, eu aperto o Ctrl V, ok? Vou lá em formatar e vou ajustar a altura da minha imagem. Vou colocar 10 centímetros. Olha o tamanho que ela ficou ótimo e encaixo ela aqui. Prontinho, fiz uma moldura da Chapeuzinho Vermelho para o meu slide. Aí agora eu vou começar a fazer a minha atividade. Então eu vou produzir uma cruzadinha. Vou formatar de acordo com a formatação da minha apresentação. Então ela vai ser Arial. Vou diminuir o tamanho, né? Lá no lazinho menorzinho do lado da fonte, justificar. E vou ajustar a altura que eu quero. Agora, eu vou colocar um título na minha atividade. Então, eu vou inserir o Word Art, vou escolher qual modelo que eu quero e vou escrever hora da atividade. Ah, eu quero mudar o fundo ou o preenchimento, o contorno do texto. Então, eu vou selecionar, eu vou lá em cima, preenchimento do texto, vou deixar em branco mesmo. Eu vou mudar o contorno e vou colocar vermelho. Agora, para a montagem da cruzadinha, nós vamos usar a tabela. Então, eu vou lá em inserir tabela e vou selecionar a quantidade da minha palavra. Primeiro, eu vou colocar 4 quadradinhos, né, do espaço da tabela e vou ajustando, olha. Lá na parte design, eu consigo mudar o sombreamento para ficar com fundo branco. E lá em bordas, eu vou pegar todas as bordas para ficar ela com um espacinho preto, né? Contornados de preto. E eu vou ajustando de acordo com o tamanho que eu quero que o quadradinho fique.
Aí eu vou ajustar a minha tabela, né? Eu arrastei ela e tô ajustando o tamanho da letra, ok? Eu dei um zoom para melhor visualização. Vou ajustar ela novamente. Porque eu vou aumentar a quantidade de quadradinhos. Então, agora eu vou lá na ferramenta de tabela e vou na parte Layout. E vou inserir à direita. Então, eu vou inserir a quantidade relacionada à palavra chapeuzinho. Então, você pode perceber que ela tá diminuindo, né? Porque os quadradinhos ficaram de acordo com o tamanho que estava a minha tabela. Então, agora eu vou ajustando todos os espacinhos, ok? Agora, depois que eu ajustei tudo, eu ajustei ela no meu slide e vou acrescentar a palavra lobo. Então, eu vou inserir uma outra tabela novamente. Então, eu vou lá em inserir tabela e vou colocar, olha, 4 colunas. E vou ajustar ela de acordo com as minhas letras. Aí, primeiro, eu vou fazer o sombreamento e a borda, né? E vou ajustar do tamanho do meu quadradinho da minha tabela. E vou levar ela, olha para você ver, eu vou colocar ela em cima. O segundo quadradinho da coluna, ela vai ficar em cima da última letrinha da palavra chapeuzinho, né? Para formar o lobo. Então, ela vai ficar em cima da linha. Aí, eu vou ajustando para ficar certinho. Esse modelo de cruzadinha utilizando tabela dá para ser feito no Word também, tá, gente? Agora vamos inserir a última palavrinha, que vai ser uma linha, né? Que vai ser vovó. E vou fazer a mesma coisa, vou mudar o sombreamento. Então, eu tô clicando cada hora em um quadradinho da minha linha e tô mudando o sombreamento. E a borda também. Então, vou selecionando as bordas. E vou ajustar de acordo com o tamanho da minha tabela. Uma dica: na descrição do vídeo eu vou colocar um site que produz essas cruzadinhas. Ele é bem intuitivo e fácil de mexer. Mas a pedidos, né, eu resolvi ensinar a fazer a cruzadinha utilizando tabelas, que aí, utilizando a tabela, você consegue montar tanto no PowerPoint, no Word ou então no Excel. Você pode ir ajustando, utilizando as teclas de seta no seu teclado. É muito mais rápido e fácil do que ficar mexendo com o mouse nessas horas. Como a minha cruzadinha ficou passando pela moldura, eu vou arrastar ela mais pro lado e vou ajustar para ela sair de cima da moldura.
Agora, nós vamos identificar cada parte da nossa cruzadinha. Então, eu vou lá em inserir e vou escolher a opção Word Art. E vou inserir o texto. Então, primeiro, número 1. Vou diminuir. Então, vou lá na página inicial, vou diminuir o tamanho da fonte, né? Vou mudar para Arial e vou diminuir o tamanho da fonte. Vou colocar ele em cima, lá da palavrinha lobo. Isso. Aí, eu vou copiar, para ficar do mesmo tamanho, eu vou copiar. Então, aqui eu vou usar um Ctrl C e um Ctrl V. Ok? Vou colocar aqui na parte da chapeuzinho número 2 e vou fazer a mesma coisa no da vovó e vou colocar o número 3. Depois que eu colocar aqui o da vovó, o número 3 da vovó, né? Eu vou acrescentar as dicas. Então, eu vou lá em inserir e vou escolher caixa de texto. Isso. E vou escrever aqui dicas e vou colocar minhas dicas de acordo com a numeração. Vou colocar uma corzinha, né? Vou mudar a fonte, o tamanho. Vou colocar uma cor diferente. E agora eu começo a colocar as minhas dicas da cruzadinha. Então, a do número 1 vai ser relacionada ao lobo, a do número 2 a chapeuzinho e a número 3 relacionada à vovó. Agora eu vou acrescentar mais uma atividade. Então, eu vou excluir essas caixas de texto que eu não preciso e vou fazer uma nova moldura. Então, eu vou lá em inserir formas e vou escolher a opção quadro. Vou ajustar aqui, né, no meu slide. Vou tirar um pouquinho do zoom para melhor visualização. Preenchimento da forma, eu vou escolher um tom de verde. O contorno, o mesmo tom. Ou então, você pode colocar um outro tom, né? Vou voltar lá em formatar e vou colocar para enviar para trás, lá em recuar. E agora, eu vou escolher o lobo. Então, antes eu vou pegar aqui, olha, no slide de cima eu vou copiar a minha grama. E vou colar ela, olha. E vou dando Ctrl C, Ctrl V. Vou ajustando. Muito bem. Agora eu volto lá no Google. E olha só, já tem sugestão aqui, olha, na minha própria página. Tem o lobo lenhador, então já escolhi o lobo mau. Vou pegar esse aqui, olha, atrás da árvore. Clico com o botão direito e escolho a opção copiar imagem. Vou escolher a primeira opção aqui da opção de colagem, porque aí não fica com fundo preto, já vem com fundo transparente. E vou ajustar. Então, ajustando a minha imagem de acordo com o tamanho do slide. Isso aí. Depois que eu ajustei, nós vamos duplicar essa moldura, ok? Eu vou lá na minha área de miniaturas, no canto esquerdo.
clico em cima do meu slide de número 4 e com o botão direito eu vou escolher a opção duplicar slide. E vou fazer isso 5 vezes. O objetivo dessa segunda atividade é que as crianças identifiquem as vogais e as consoantes das palavras do texto, né, dos personagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada palavra em um slide e vou colocar uma imagem do personagem. Além da palavra, eu vou colocar a imagem do personagem movimentando. Para escrever a palavra, eu vou usar o Word Art para ela ficar grande. E a minha primeira vai ser Chapeuzinho. Então, eu vou selecionar a minha fonte na página inicial. Eu vou mudar a cor de acordo com a minha palavra. Então, eu aumento a minha palavra. Posso colocar em negrito, em itálico, vai de acordo com o seu gosto. Então, eu escolhi vermelho, coloquei em negrito. E eu vou vincar em animações e vou escolher uma das animações para o meu slide. Então, olha só, esse ele vai surgir a palavra Chapeuzinho. Então, eu vou voltar lá no Google, vou pesquisar por Chapeuzinho Vermelho, escolher uma outra imagem. Vou copiar ela, né, com o botão direito, copiar imagem, e vou colar ela no meu slide. Ok? Vou ajustar de acordo com o tamanho e vou colocar uma animação nela também. Isso. Vou escolher qual que vai ser a animação que eu vou usar. Ela vai aparecer. Não gostei, vou colocar de forma. Ah, isso aí. Ok, então, os próximos slides eu vou fazer com todos os personagens. Eu vou fazer com o lobo, com a vovó, com a mãe e com o caçador, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou dar mais ênfase nessas animações e transições dos slides. Por quê? Nós vamos aprender a fazer um vídeo animado utilizando o PowerPoint. Então, nesses vídeos animados, você pode contar história, pode deixar a sua aula animada mesmo, né? E nisso a gente pode transformar, deixar ele em PDF, ou em PowerPoint, ou transformar em MP4. Combinado? Então, nós ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Até a próxima aula!